Olá, povo de Deus. Que bom que está aqui com vocês hoje. E hoje é um dia especial, nós vamos estar falando sobre a cronologia da escatologia, ou seja, aquilo que está acontecendo nos nossos tempos e como que vai acontecer, né, até a volta do nosso Senhor Jesus. E para isso nós estamos aqui com o pastor Jaime Moura. Pastor, prazer recebê-lo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, pastor, o prazer é meu. Tudo bem, pastor? Eu estou bem, graças a Deus. E foi uma luta, foi uma correria para a gente conseguir fazer essa reunião, hein, pastor? É, a luta faz parte de toda atividade. Então, eu falei que né, o senhor recentemente, né, teve a graça de se aposentar, mas o senhor está trabalhando mais do que quando estava na aposentadoria, trabalhando mais que quando estava trabalhando normal, né, no dia a dia, todos os dias. A agenda está Exato. cheia. Na correria muito grande, né, pastor? A própria Bíblia diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Então, para gente trabalhar na obra, a gente tem que se desdobrar mesmo. Tá bom. Pastor, eu queria ver com o senhor o seguinte: eu tenho um entendimento, né, uma compreensão, quero ver se a minha compreensão está certa ou não, né? Quem tem uma especialização no assunto é o senhor, né? Mas eu entendo que quando Jesus ele vai falar sobre questão das dores, né, que ele está querendo ali usar o exemplo de uma contração, quando a mulher está grávida, está tendo uma contração. E isso acontece da seguinte maneira, né? Por exemplo, com as mulheres, quando dá o primeiro sinal, passa-se um tempo maior e aí vem uma outra contração. Quando a criança está perto de nascer, as contrações já são mais constantes, né? As dores são mais constantes, né? Então, aquilo que era uma contração de 1 em 1 hora, eu estou dando um exemplo aqui sem saber, passa a ser de 10 em 10 minutos quando a criança está perto de nascer, né? Então, as dores vai aumentando. É isso que o estudo da escatologia, para quem não sabe, o estudo da escatologia é o estudo do fim, né? Até a volta do nosso Senhor Jesus, estudo ali que vai envolver livros, a Bíblia inteira, mas um foco mais em Apocalipse, Daniel, entre outros mais. Nós realmente estamos vendo coisas mais constantes, no sentido terremoto mais constante, guerra mais constante. Isso tem acontecido, pastor? Pastor Moacir, acontece o seguinte, à medida que vai chegando a hora da criança nascer, as contrações elas vão aumentando, vão se intensificando e as dores também, elas vão aumentando e vão se intensificando. O que nós temos que entender, pelo menos isso está dentro do meu entendimento, é que todas as profecias que nós temos sobre a cronologia dos últimos tempos, ou a cronologia dos tempos finais, elas estão relacionadas a Israel e não à igreja, porque enquanto a igreja está pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em Israel está se cumprindo as profecias. Então, todas as profecias elas são relacionadas a Israel, não existe a igreja. Por quê? Porque a igreja ela aparece misteriosamente e desaparece misteriosamente no arrebatamento. Então, nós não temos nenhuma profecia relacionada à igreja. Todas as profecias são relacionadas a Israel. E nós podemos ver que Israel ele já está entrando nesse momento, podemos dizer assim, do parto, né? Acho que lá em Jeremias 4, se não me engano, que fala da parturiente, né? Da antiga parteira que nós tínhamos antigamente. Então, diante desse quadro que nós estamos vendo a nação de Israel passar hoje, nós podemos analisar que Israel entrou já nesse período das exportações, entrou no período de parto. E daqui para frente, o que nós podemos esperar é que isso vai se intensificando mais até que Israel seja restaurado. Por quê? Porque em Israel, a restauração de Israel ela acontece em duas partes. A primeira parte
A primeira parte da restauração de Israel é a restauração nacional. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Israel foi restaurado nacionalmente, né? A bandeira de Israel foi levantada e Israel passou a ser reconhecido como uma nova nação perante o mundo. Mas ainda falta uma segunda parte da restauração, que é a restauração espiritual. Isso está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 16. Nós não temos tempo de ir aqui, mas depois os nossos irmãos podem recorrer lá e ver. E a partir da hora que Israel começa a ser restaurado espiritualmente, que é o caso agora, essas dores começam a intensificar e começa a ficar mais grave. É por isso que nós estamos vendo Israel passando por um grande aperto agora, cercado por todos os seus inimigos. Eu não sei se é mais ou menos essa explicação o senhor queria ouvir, ou se o senhor quer que eu explique de uma outra forma. É isso mesmo, pastor. Tá ótimo, é isso que a gente queria entender. Inclusive, eu já ouvia, e aí isso acabou me gerando uma outra pergunta, né, na resposta do senhor, porque eu já ouvi falar, né, sim, sobre essa questão do termômetro, né, que Israel ele é o termômetro daquilo que vai acontecer, os calendários daquilo que vai acontecer no Apocalipse, né? E eu já ouvi falar, por exemplo, que o maior sinal é uma reconstrução do templo, né? Eu já ouvi falar também que o maior sinal da proximidade da volta de Jesus seria a volta dos sacrifícios em Israel, né? O que seria hoje o sinal que ainda vai acontecer ou que já aconteceu, que vai caracterizar essa proximidade, né, da volta de Jesus? Então, Israel é o relógio mesmo. Tá? Do versículo 32, Jesus manda olhar para a figueira, né? Em outras palavras, Jesus estava falando assim, olha para o relógio. Olha para o relógio, porque Israel é o relógio de Deus, é o relógio do mundo. A gente só consegue entender a brevidade da volta de Jesus através da nação de Israel. Jesus falou, olha para a figueira, quando os seus ramos estiverem intensos, né, estiverem verdes, sabei que o verão está próximo. E aí ele vai mais longe, ele fala, olha, não passará, não, sem que tudo aconteça. Então, nessa geração, ela começou no dia 14 de maio de 1948 com a restauração do Estado de Israel, como eu disse aqui no início. E agora nós temos a segunda etapa, que foi a restauração nacional, né? E agora nós temos a restauração espiritual. Mas voltando na restauração nacional, aqui nós possamos entender melhor, quando Jesus fala que nós deveríamos olhar para a figueira, por quê? Porque haveria um tempo, né? Nós podemos ver esse tempo na dispersão de Israel. No ano 70, o general Tito invadiu também, saqueou o templo, né? O templo foi destruído, muitos judeus foram mortos, e eles foram então espalhados nos 4 cantos da terra, foram espalhados para o mundo todo, né? Mas chamado a dispersão de Israel, no ano 70. Isso já dura 19 séculos e meio, ou seja, quase 1950 anos. Finalmente, cumprindo a profecia e cumprindo a palavra de Deus, Israel retorna no ano, dia 14 de maio de 1948. Nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 8, a Bíblia diz assim, quem viu coisa igual? Poderia nascer um povo num só dia? Poderia nascer uma nação num só dia?
Aí a Bíblia diz assim, olha, Sião já esteve de parto, mas já deu a sua luz. Quando foi que Sião deu a sua luz? Sião deu a sua luz no dia 14 de maio de 1948, que nasce a nação de Israel. Aí nós vamos lá para Amós, 9 e no versículo 15, a Bíblia diz que eles seriam plantados na sua terra para nunca mais serem destruídos. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Mas aí nós entendemos o seguinte, que na medida que Deus começa a tratar com a nação de Israel também, nós podemos ver também que a partir dali começa a encurtar o tempo da igreja. Nós podemos até dizer que o período dos gentios, ele começou a acabar no dia 14 de maio de 1948. Nós podemos notar hoje que Israel está muito mais em evidência na mídia escrita, falada e televisada do que a igreja. A igreja hoje está praticamente esquecida. Hoje, Israel é que está sobre os holocaustos. Isso significa o quê? Isso significa que as profecias estão se cumprindo em relação a Israel, que o tempo da igreja está encurtando e que a igreja está a um passo de ser arrebatada. Eu não gosto dessa palavra. Assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, porque isso é um girônio e parece que nunca volta, né? Ainda está lá, quando os escarnecedores diziam assim, já viram desde que nossos pais existiam, já pregava a volta de Jesus, e até agora Jesus não voltou aí. Então a gente fica nessa, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, eu sempre gosto de... Às vezes escapa da boca da gente, a gente fala também, Jesus está voltando, mas eu sempre gosto de dizer assim, Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato, né? Hã? Eis que estou à porta e bato. Exatamente, esse que estou à porta e bato, né? Então ele está com a mão na fechadura. Jesus está voltando. Quando nós olhamos para Israel, a gente vê as profecias se cumprindo, pastor. Israel, desde a sua fundação em 1948, veja que coisa maravilhosa. Israel teve 3 grandes guerras. E olha bem que Israel está rodeado por 22 países árabes. Existe ali um mosaico de 22 países árabes. E desde 1948, Israel travou 3 grandes guerras. Israel venceu todas essas guerras. Para que nós possamos ter uma ideia, esses 22 países árabes, eles são 400 vezes maior do que o Estado de Israel. Mas, veja bem, às vezes a palavra de Deus, ela me fascina, né? Quando lá em Zacarias 12, versículo 6, Deus diz que ele colocaria Israel como um braseiro, né? Perante ao redor das nações que estão ali ao lado de Israel. E Deus colocaria eles como um braseiro, que eles iam consumir tanto os que viessem da direita como os que viessem da esquerda. E veja como que isso está se cumprindo nos nossos dias. Uma vez eu vi uma imagem, né, mostrando os países em volta de Israel e o tamanho desses países e Israel bem no meio. Israel era uma pontinha, sabe? Um negocinho absurdamente pequeno, né? Israel, ele é menor do que, se não me falha aqui a memória, é menor do que Sergipe, que é o nosso menor estado do Brasil. Pra você ter noção, né? Exatamente, é o menor do que Sergipe e é 50% do tamanho do estado do Rio de Janeiro. É a metade do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente em Israel, a gente pode ver que eles são sustentados pelas profecias e pelo milagre de Deus, né? Sim, sim. E pelo milagre de Deus. É um milagre, porque mesmo Israel sendo pequenininho, ele tem um dos exércitos mais modernos do mundo, ele tem um material bélico invejável e todas as nações, queiram ou não queiram, as nações tremem quando se fala em lutar com Israel. Por quê? Porque Israel, ele não pode perder uma guerra. Se Israel perder uma guerra, ele deixa de existir. Se Israel baixar as armas, ele deixa de existir. Por exemplo, hoje nós temos ali aquele conflito entre os palestinos e Israel. Os palestinos agora baixaram as armas, eles pediram uma trégua no conflito. E nessa trégua eles
estão negociando a troca de reféns, né? Vários reféns foram libertados dos palestinos. Então, quando o Hamas ou Hezbollah, né, ou outros grupos terroristas baixam as armas, nós temos um período de paz. Veja bem, tá uma trégua ali agora, se não me engano, né, de quase um mês, né? E estão fazendo essa troca de reféns. Mas se Israel baixar as armas, Israel deixa de existir na mesma hora, porque essas nações estão... A questão ali, pastor, não é nem a criação do Estado palestino, que no Acordo de Oslo, lá em 1990, o Estado palestino já existe, né? Oficiosamente ele já existe. Não ainda, mas oficiosamente ele já existe, né? Já existe um acordo que Israel deu ali a faixa de Gaza, bem que Gaza hoje é só uma faixa também, um pequeno território, mas Israel cedeu o terreno para a Jordânia, Israel cedeu o terreno para o Egito, Israel cedeu a faixa de Gaza para os palestinos, porque Israel ele não quer guerra com ninguém, Israel quer paz, né? Mas tem um salmo que diz assim: enquanto eu falo em paz, eles falam em guerra. É. Pastor, eu queria ver com o senhor o seguinte, né? Na visão do senhor, naquilo que o senhor defende da interpretação da Bíblia, como que vai acontecer numa ordem cronológica os eventos de Apocalipse? Ou seja, em que momento que o anticristo vai surgir, que a besta religiosa vai surgir, que vai haver essa prisão de 1000 anos de Satanás, ele será solto, que o governo do Senhor vai ser estabelecido, que os 4 cavaleiros vão se manifestar, né? Porque o Apocalipse ele não está escrito propriamente com o propósito de uma ordem certinha, né, cronológica. Mas na visão do Senhor, qual que é essa ordem que vai acontecer esses eventos bíblicos? Olha, primeiro vai vir isso, em seguida vai acontecer isso, em seguida o anticristo ressurge, e assim por diante. Não, pastor, o senhor sabe que não existe uma cronologia. O Apocalipse tem muitas partes que é complexo, né? Então, só pela revelação de Deus mesmo. A Bíblia diz que o Espírito da Verdade nos guiaria toda a verdade, né? À medida que orando, coisas que a gente não entendia há 20 anos atrás, hoje nós podemos entender com mais facilidade. Por quê? Primeiro lugar, o Espírito Santo ele está revelando a cada dia aquilo que vai acontecer. Eu sempre falo, pastor, que a escatologia ela é diferente, ela é um chamado dentro do chamado. A escatologia é mais difícil porque você tem que estudar muito, você tem que orar muito, você tem que melhorar muito para você conseguir revelação de Deus. Mas assim, eu entendo, pastor, que realmente é Israel. E esse conflito do Hamas, por exemplo, se a gente for olhar a história, na Primeira Guerra Mundial teve um estopim, né? Que houvesse a guerra. Na Segunda Guerra Mundial também houve um estopim para que houvesse a Segunda Guerra Mundial. E nessa Terceira Guerra, agora que a imprensa está noticiando, né, que nós estamos à beira de uma Terceira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos já estão com a base militar lá, a China também já está mandando para lá, o Irã está conectado lá com a Síria, já tem um Hezbollah, já tem um armamento muito pesado lá. Então, se a gente for olhar hoje a configuração geopolítica do mundo, a gente vai entender que Israel já está sendo cercado pelos seus inimigos, né? E Israel é o foco, Israel é o alvo de todas as nações. Então, eu acredito que realmente nós estamos entrando ali numa terceira guerra que o mundo chama de Terceira Guerra Mundial, mas que a gente chama de Armagedon. Nós estamos entrando no Armagedon,
Outros acham que Ezequiel 38, né, quando das nações vai subir para lá, contra Israel, mas eu acredito que o anticristo, ele é, ele é um mistério e demanda muito tempo aqui para a gente explicar o aparecimento do anticristo, mas eu vou exemplificar um pouco. Esse cenário que está sendo montado no nosso dia é um cenário ideal para o aparecimento do anticristo. Por quê? Porque o anticristo ele vai aparecer como um mediador, né? Um mediador desse conflito entre Israel e as nações, né? E a Bíblia fala que Israel vai fazer, vai fazer um acordo de paz com o anticristo, né? Vai fazer um acordo de paz. Eu acredito que o cavalo branco, Apocalipse, capítulo 6, ele já está em curso, né? Ele se apresenta lá com o cavalo branco, dando paz, mas ele tem um arco na mão, né? Ele tem um arco na mão, significando guerra, significando que vai haver luta, que vai haver guerra, e ele vai trazer a falsa paz, né? A Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, virá uma repentina destruição. Então, o aparecimento da besta, né? Lá em Apocalipse 13, a Bíblia fala que aqui há sabedoria, né? Calcule o número da besta. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para a gente começar a analisar o surgimento do anticristo. Mas o anticristo, ele já está também surgindo. Por quê? Porque a Bíblia já fala anticristo, antes de Cristo, né? Ele vai aparecer antes da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acho que o anticristo ele já está no nosso meio. Ele só não foi revelado ainda, né? Porque muitas coisas que a gente não entendia lá atrás, por exemplo, com a globalização é o quê? A globalização é a reedição da Torre de Babel, é a reedição do projeto de Satanás lá, e ele usou Nimrod, né? Para induzir a civilização daquela época a construir um projeto. Nesse projeto, o projeto era uma cidade, um centro comercial, né? Depois uma torre que simboliza a religião pagã, né? E depois um nome célebre que será o nome do anticristo a ser adorado nos tempos finais. Então, eu acredito que o anticristo já está à porta. Por quê? Porque nós temos hoje, por exemplo, a globalização. Toda a economia hoje ela está engessada. Veja bem, se o Japão tem um colapso financeiro hoje, nós estamos sentindo. Se a Venezuela tiver, a gente vai sentir. Todo mundo está preocupado com a Argentina, por quê? Porque a economia ela está globalizada. Então, a gente fala, mas o que eu tenho a ver com a Argentina? Né? O que eu tenho a ver com o Japão? O que eu tenho a ver lá com os Estados Unidos? Mas a economia ela está globalizada. Né? Então, isso é muito fácil. Pode falar, professor. O senhor me lembrou de uma coisa, né? Porque na época que estava tendo aquele aumento absurdo, né, do combustível, da gasolina, eu me questionava sobre por que o álcool estava acompanhando, né? Aí uma reportagem disse o seguinte, e acabou respondendo a minha dúvida numa reportagem que eu estava assistindo que dizia que o açúcar fora do Brasil estava muito, muito caro. E aí, já que o álcool vem, nesse caso, estava vindo tanto da cana, estava vindo da cana do açúcar, né? As pessoas estavam preferindo vender a cana para poder fazer açúcar do que para poder fazer o álcool. Então, para ficar um pouco mais, eles tinham que equilibrar o preço. Eu falei, nossa, olha como que a questão financeira ela é tão, né, realmente ligada, né, uma coisa com a outra, né? Como o senhor estava falando, né? A sensibilidade financeira hoje do mundo
é absurdo. Acontece uma coisa com um país, afeta todo mundo, como nós tivemos aquela crise nos Estados Unidos imobiliário que afetou o mundo inteiro, né, e assim por diante. Com certeza, pastor. Por exemplo, eh, o anticristo, ele vai governar em cima de 3 paus, politicamente, economicamente e religiosamente. E hoje nós temos esse cenário. Com a advinda da globalização, nós já temos esse cenário perfeito para o governo do anticristo. Veja bem, nós estamos aí na iminência já de uma nova moeda agora. Será recolhido todo o dinheiro físico, isso qualquer pessoa pode acessar a internet e vai ver que nós estamos entrando numa moeda digital. O Brasil está entrando, e independente de governo que estiver no poder, tanto faz direita, esquerda, a Bíblia vai se cumprir. Nós estamos entrando numa moeda digital, né? O mundo está se convergindo para uma moeda única. E aí, veja bem, olha que coisa. Eu creio que o senhor já tem acompanhado aí a nova ordem mundial e a Agenda 2030. Então, a gente tem que partir do seguinte princípio. Se vai ter uma nova ordem mundial, veja bem, porque não é uma nova ordem é, é, localizada, não. É uma nova ordem mundial. Se vai ter uma nova ordem mundial, então vai ter um novo governo mundial. Vai ter um novo. Isso é lógico. É raciocínio É, lógico. Vai ter um novo governo mundial. É uma nova ordem mundial. E isso está agendado para 2030. Está agendado para 2030. Nós tivemos, pastor, veja bem o avanço da tecnologia, né? Eu estou aqui, eu e o senhor, fazendo uma live que vai ser ouvido e vai ser acessado, talvez por dezenas, centenas e milhares de pessoas, podemos dizer assim, que eles têm pé para isso, ao redor do mundo, porque as pessoas têm curiosidade sobre isso. Vai ser acessado. Mas por quê? Olha que privilégio, né? Olha que privilégio a nossa geração tem de estar vendo todos esses acontecimentos aflorarem. E veja bem, tudo isso aflorou depois do surgimento da nação de Israel em 1948. Então, nós tivemos o avanço da tecnologia, né? A geração 1, 2, 3, 4, nós estamos na geração 5, né? E nós estamos entrando, está programado, até o ano 2029, a geração 6, que é o G6, né? Então, G1, G2, G3, G4, G5, nós estamos no G5, estamos entrando no G6. O G6, pastor, vai ser a marca da besta, vai ser a internet das coisas. E eles vão controlar de uma agulha a um avião, entendeu? E ninguém poderá ser contra essa nova ordem mundial. Vou explicar por quê. Porque a gente sabe que a sonegação de imposto em quase todos os países do mundo é muito grande. E então, de uma agulha a um avião, vai estar conectado na internet das coisas. Nós estamos aí com a inteligência artificial em curso. sim, sim. E o controle de tudo, vai se controlar tudo. Então, nenhum comerciante vai poder sonegar uma agulha que ele vender. Então, veja bem, pastor, como que vai aumentar a arrecadação a nível municipal, estadual e federal e internacional, entendeu? Então, esse camarada, ele realmente e a gente começa a analisar e o cenário já está preparado. Eu acredito que o anticristo já está entre nós, ele só não foi revelado ainda, mas ele vai ser revelado a qualquer momento. Maravilha, pastor. Pastor, nós vamos ter outras conversas juntos, se o senhor permitir, já vou deixar o convite aqui marcado para a gente ter outras reuniões juntos, poder falar um pouco mais sobre esse tema tão maravilhoso, né? Que é tão bom de a gente ouvir sobre a palavra de Deus, sobre o tempo futuro. E eu quero aproveitar e estender as pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, que siga esse canal, a Bíblia fala, que
que compartilhem este vídeo tão importante assim, e que principalmente nós queremos a sua participação para o próximo vídeo. Então você mande a sua pergunta, mande a sua dúvida em cima desse tema tão importante. A igreja precisa realmente entender o tempo, conhecer, né, esse calendário de Deus e compreender isso de uma forma muito melhor, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, faça aqui a sua pergunta e na próxima vez que nós vamos estar aqui fazendo essa live junto aqui, nós vamos estar respondendo aqui, né, no sentido aqui, o pastor vai estar respondendo aqui a sua pergunta, o pastor Jaime Moura, a todos aqueles que tiverem alguma dúvida, tá bom? Pastor, quero agradecer, estender aqui meu agradecimento ao senhor, né, e a esse momento tão bom, tão enriquecedor, tão importante, e que se eu me sinto abençoado, eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente também sente do mesmo jeito. Aceito o convite, pastor, e eu quero dizer que o prazer foi meu, né? E a gente pretende fazer mais live, né? De odontologia. E estamos aqui. Todas as vezes que a gente for convidado novamente, nós estaremos aqui para falar sobre estatologia, porque isso é um privilégio muito grande, poder falar sobre estatologia e falar sobre a cronologia. Obrigado, povo de Deus, até a próxima. Um grande abraço, sucesso e Deus abençoe a todos.